construir um software para administração de condomínios. A gente vendia esse software não para o condomínio diretamente, mas para empresas especializadas que eram administradoras de condomínios. É um software grande, a gente demorou 2 anos construindo o software. Então, assim, 2 anos que, tudo bem, eu morava na casa do meu pai, não tinha muitos gastos, né? Mas foi 2 anos que eu me dediquei a isso e abri mão de trabalhar em grandes empresas como meus colegas de faculdade. Os concorrentes, né, eram bem melhores do que a gente e a gente teve que conquistar clientes menores no começo, entender as demandas, construir tijolinho por tijolinho dessa grande construção que a gente tem hoje, né? A gente teve a ideia de colocar um banco dentro do nosso RP. E aí fazia um super sentido. Por quê? Porque naquela época o mercado começou a falar de agência, que a agência bancária ia deixar de existir e ela ia estar dentro do celular. E aí, só que para a empresa isso não faz sentido. Eu fui com essa ideia falar com investidores, peguei o chapeuzinho, fui passar na Faria Lima com investidores, e aí eu fui ridicularizado, né? Porque a ideia parecia muito, muito ruim mesmo, né? Não tinha track record. Naquela época todo mundo duvidava que a gente podia competir com o Itaú. Eu acho que agora está ao contrário. Eu acho que todo mundo que conhece o mercado sabe que o Itaú não consegue competir com a gente no nosso segmento. É muito difícil ele criar o que a gente criou, um banco de varejo, criar o que a gente criou no nosso segmento, porque a gente pega a jornada do cliente e aí no meio da jornada a gente, nos pontos específicos, a gente coloca de forma muito conveniente os produtos financeiros. No mercado condominial e imobiliário, uma empresa mudou o jogo, a Superlógica. Líder em soluções financeiras e tecnológicas, ela atende mais de 130 mil condomínios e movimenta 35 bilhões de reais por ano. Fundada em 2000, a Superlógica viveu uma virada decisiva entre 2013 e 2014, quando um de seus fundadores, o Carlos Cera, teve a ideia de integrar um banco dentro do sistema de gestão condominial. Uma inovação que parecia impossível, mas revolucionou o setor e mudou o rumo do negócio. Agora a empresa já conta com 8 aquisições, 450 milhões em aportes, uma parceria inédita com a OpenAI e já mira no faturamento de 2 bilhões de reais. É sobre essa trajetória de visão e de muita persistência que vamos ouvir no episódio de hoje. A gente recebe Carlos Cera, cofundador e CEO da Superlógica. Eu sou a Mari Amaro, roteirista e apresentadora, e este é mais um episódio do Zero ao Topo, o programa que conta as histórias e os desafios dos homens e mulheres por trás das grandes empresas do Brasil. Mas antes de começar, como sempre, eu quero te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Se você estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcast favorito, você também pode seguir a gente por aí. Agora vamos para a história de hoje? Então, Carlos, muito obrigada por ter aceitado o convite para vir aqui hoje no Zero ao Topo contar um pouco da sua história, um pouco da história da sua empresa. Obrigada. Obrigado vocês. E vamos começar do comecinho, Carlos, antes da empresa existir. O que você queria fazer quando você crescesse assim? Você já tinha uma ideia de ser empreendedor? Você queria trabalhar com alguma coisa específica? Olha, eu sou de uma família de imigrantes italianos de Pirassununga. Meu pai e minha mãe, eles vieram estudar fisioterapia em Campinas, né? Uma cidade que atrai universitários e tal. E aí eles ficaram lá, eu nasci lá, fui criado lá e fiz faculdade lá também, fiz computação na Unicamp, né? Logo que eu fiz computação, meus pais abriram um buffet infantil. Minha irmã, especificamente, abriu um buffet infantil e foi lá que eu comecei essa jornada de empreendedorismo, né? E, assim, inicialmente eu não queria ir lá trabalhar e precisava porque não fechava as contas do buffet se a família não trabalhasse. E lá eu aprendi grandes lições, assim, que eu levo para a minha vida até hoje, ensino minhas filhas. Foram lições super importantes. A primeira
é sobre servir, assim, eu acho que é super importante, um negócio super subestimado hoje, essa questão de servir, a importância de você se dedicar às outras pessoas e fazer as coisas com amor, né? Então, amar servir, eu acho que é uma coisa super importante e que a gente aprendeu e foi muito importante para a gente manter a resiliência durante toda a nossa trajetória. A segunda coisa importante que eu aprendi foi resolver problemas, né? Então, eu era um garoto ali com sócios bem mais velhos que eu, e eu comecei a dar algumas ideias, essas ideias produziram resultado, e eu fui me apaixonando por aquilo, por empreender ali, foi muito legal. Então, eu fui vendo que eu podia interferir no negócio e ter resultado. E eu lembro até hoje como foi super transformador na minha vida pensar que eu podia depender de um esforço meu e alcançar um resultado muito, muito grande, né? E eu via meus amigos trabalhando em empresas, isso não acontecia com eles, tem toda aquela carreira corporativa que é bem mais difícil, né? Então foi ali que eu me apaixonei pelo empreendedorismo. Só que eu já tinha entrado na faculdade, né? No final da faculdade teve um desentendimento entre os sócios ali, meu pai resolve vender e eu fiquei super contrariado, porque eu estava amando fazer aquilo e achava que tinha oportunidade, mas ele realmente queria que eu empreendesse na área que eu estava fazendo faculdade, que é computação. Foi aí que eu fui atrás de empreender na área de computação, eu fui fazer alguns cursos, fiz um curso no Sebrae, conheci a pessoa que virou meu sócio, que foi o Lincoln. Ele tinha se aposentado do Banco do Brasil, ele era um executivo do Banco do Brasil, bem sucedido, tinha se aposentado e tinha virado síndico do prédio dele. Foi aí que surgiu a ideia da gente construir um software para administração de condomínios. A gente vendia esse software não para o condomínio diretamente, mas para empresas especializadas que eram administradoras de condomínios. Era um recém-formado e um aposentado se unindo para começar um negócio do zero. Isso. E aí vocês tiveram essa ideia de fazer um software para gestão condominial. Para gestão condominial. E assim, é um software, é um business super difícil de começar, por alguns motivos. O primeiro é que é um software grande, a gente demorou 2 anos construindo o software. Então, assim, 2 anos que, tudo bem, eu morava na casa do meu pai, não tinha muitos gastos, né? Mas foi 2 anos que eu me dediquei a isso e abri mão de trabalhar em grandes empresas como meus colegas de faculdade. Né? E vendo todos os seus amigos, imagino, progredindo já, mesmo então que devagarzinho ali na carreira corporativa, mas já passando de estagiários a contratados, talvez já assumindo um primeiro cargo de uma liderança um pouco mais júnior ali, você ainda trabalhando estagnado, no seu empreendimento. Meu pai me incentivava, minha mãe tinha uma grande preocupação com isso, gostaria até que eu fosse, mudasse de rumo e arrumasse um emprego, mas eu persisti ali. Tem um outro ponto que é super difícil quando você começa um negócio desse, que é um ERP, é um sistema de gestão que embarca a empresa inteira. Então, além de ser grande, se já tem empresas estabelecidas, é muito difícil de trocar, né? E era o nosso caso, já tinha empresas estabelecidas, e a gente trabalhou toda essa inércia do cliente de não querer cancelar um software que ele já tem, trabalhou contra nós. Né? Agora, a gente, como líder de mercado, obviamente trabalha a favor. E o terceiro ponto é o seguinte, qualquer negócio de mensalidade recorrente, você tem um custo para adquirir o cliente, que normalmente não se paga com as primeiras mensalidades. Então você tem que conquistar o cliente lá pelo 5º, 6º mês que começa a retornar esse valor. Então tem um efeito que a gente chama de curva J, um efeito no caixa que é muito perverso no início e excelente no final, que é o seguinte,
você tem uma grande barrigada no caixa, você precisa de muito dinheiro, e conforme mais você cresce, mais dinheiro você precisa, inicialmente, e depois isso reverte. E reverte porque o cliente que você conquista, num varejo normal, você tem que conquistar o cliente todos os meses. Toda Começa compra, né? com 0 cliente no início do mês. O negócio recorrente não é assim, você vai adquirindo uma carteira e aquilo vai crescendo. Então, se você não tem uma taxa de cancelamento alta, um negócio no longo prazo fica muito bom. Então eu entendi essa matemática, né? E com essa matemática debaixo do braço que eu tive a coragem de persistir nesses anos. E foi realmente muito, muito difícil esse início por causa desses 3 fatores. Uhum. E Carlos, voltando ali no começo, quando você falou que conheceu o Lincoln nesse curso que você fez ali para começar a empreender, como que vocês identificaram essa oportunidade? Vocês estavam ali conversando, como que veio esse assunto de uma possibilidade, uma oportunidade de negócio surgindo entre 2 pessoas que estavam em momentos tão distintos da vida, das carreiras também? Era uma época bem diferente, né? Então, como que o Lincoln sabia que eu tinha me formado em computação, que eu estava me formando em computação, a ideia dele não aconteceu só com o Lincoln, aconteceu com vários, é que o Lincoln realmente, a gente teve uma afinidade, mas ele veio me procurar para desenvolver um software para a empresa dele. A ideia dele era ter uma administradora de condomínios, enfim. Era resolver o problema Era dele. resolver o problema dele e eu fazia parte dessa solução. E aí ele, para me motivar, ele mostrou o tamanho do mercado lá, e eu achei que era um mercado interessante. Porque da minha perspectiva, eu já estava começando a fazer softwares por encomenda para empresas. Só que eu já tinha atingido um limite de receita que tinha a ver com a minha capacidade de desenvolver software. Então eu queria criar um produto, né, e usar esse produto para escalar e usar a matemática ao nosso favor. Então eu entendi muito rápido essa matemática, de como um negócio recorrente é difícil no começo e depois fica muito bom, e usei a nosso favor, né? Mas foram um começo muito difícil, né? Eu acho que foi lá pro ano de 2012 ali que as coisas começaram a mudar de verdade, né? Uhum. E quando que vocês colocaram o software? Quando que você colocou, assim, cheguei no produto final, dá para comercializar isso aqui? Em que ano que foi isso? Foi 2 anos, foi 2002 ali que a gente colocou o software para vender. 2002. Não era um grande software, né? Porque realmente o software é muito, muito grande. E aí os concorrentes, né, eram bem melhores do que a gente, e a gente teve que conquistar clientes menores no começo, entender as demandas, construir tijolinho por tijolinho dessa grande construção que a gente tem hoje, né? Como que foi esse início para conquistar esses clientes mesmo? Vocês, então, a estratégia era buscar os clientes um pouco menores para crescer junto com eles, para desenvolver uma coisa mais personalizada, entender um pouco mais do mercado? Qual estratégia que vocês usaram no começo do negócio para fazer ele crescer? A gente tinha um diferencial que era a internet, né? Os nossos, em 2000 a internet já tinha começado ali, sei lá, 97 foi a primeira vez que eu vi internet, já tinha começado, e nossos concorrentes tinham nascido antes da internet, né? Então eles não sabiam lidar muito com a internet. A gente começou a vender pela internet, foi super downloads na época, a gente conseguiu um custo de aquisição mais barato do que normalmente tem. E aí o diferencial nosso era realmente essa parte de internet que o nosso software entendia melhor do que os nossos concorrentes. Então tinha já a parte de site para administradora, né, para fazer reduzir o custo da administradora com autoatendimento. Então esse foi um grande diferencial nosso. Então a gente tinha um diferencial e tinha um custo de aquisição menor do que os concorrentes por causa da internet. Então surfamos um pouco a onda da internet, né? Uhum. Inicialmente ali, né? Uhum. Mas não foi um grande, não era também um diferencial disruptivo como a gente conseguiu
alguns anos depois, que realmente a gente dominou o mercado por causa desses diferenciais. Então vamos chegar nesses diferenciais, Carlos. Isso aconteceu alguns anos depois da empresa começar, certo? Vocês Uhum. tiveram esses primeiros anos que foram mais difíceis, foram conquistando alguns clientes, aos pouquinhos, desenvolvendo soluções muito baseadas no que eles traziam também de dificuldades ou de Uhum. necessidades que eles tinham, mas vocês tiveram um momento de que foi uma grande virada. Como que foi esse momento? Esse momento foi o seguinte: em 2012, eu e meu irmão, a gente era sócio, a gente foi num evento de empreendedorismo, uma palestra do Bloise, que foi o ex-CEO do iFood. Ele não era CEO do iFood na época, ele fez a mesma faculdade que a gente, e ele tinha um objetivo que era 1000 vezes maior que o nosso. 1000 vezes maior que o nosso. Então, assim, não era o Bill Gates, o cara Steve Jobs tendo um desafio 1000 vezes maior que o nosso. Era um cara que tinha se formado com a gente e que a gente via ali que era humano, que era um cara bom, mas assim, era um cara que a gente podia se espelhar, né? Tem o mesmo background, né? É, Vocês vieram de lugares parecidos ali, é. historicamente. Então, aquilo foi meio chocante pra gente, né? A gente falou, poxa, se ele pode ter um sonhar, e era um sonho ainda, né? Ter um desafio 1000 vezes maior, acho que a gente está errando nisso. A gente está errando em pensar muito pequeno, né? E isso causou uma grande indignação na gente. A gente voltou para a empresa, reuniu o time, era, sei lá, 15, 20 pessoas na época, reuniu todo mundo numa mesa redonda e começamos a provocar o time. E era uma coisa que a gente nunca tinha feito, Mariana. A gente nunca tinha chamado, parece um absurdo agora, olhando para trás, mas a gente nunca tinha chamado o time para falar de alguma coisa estratégica, né? E debater os nossos problemas. Então, nessa conversa, a gente começou a surgir um monte de outros problemas que não tinha nada a ver com o que a gente tinha começado. E ali, a gente gostou daquele formato, e ali a gente começou a fazer esse formato toda semana, e ali a gente, sem saber, começamos a forjar uma cultura forte da companhia, e obviamente o objetivo era criar alguma coisa, ter um objetivo muito maior do que a gente tinha ali em gestão de condomínios naquele momento. E esse grande objetivo só veio 2 anos depois, né? Então a gente demorou 2 anos de conversa ali, de briga ali com o time, de transformar o time num time muito forte, até a gente encontrar um grande objetivo para percorrer. E aí o grande objetivo qual era? Era uma coisa que parecia na época, hoje não é, mas na época parecia uma coisa de lunático, assim, uma coisa muito... E era isso que a gente queria mesmo, a gente queria ter um objetivo que era muito difícil, não chegou a ser 1000 vezes do Bloise lá, mas era um objetivo que a gente achou bem difícil, que era colocar um banco dentro do nosso RP. A gente teve a ideia de colocar um banco dentro do nosso RP. E aí fazia um super sentido. Por quê? Porque naquela época o mercado começou a falar de agência, que a agência bancária ia deixar de existir e ela ia estar dentro do celular. E aí, só que para a empresa isso não faz sentido. Não faz sentido uma agência, agência para a pessoa física estar no celular, tudo bem, mas para a empresa, o lugar da agência, e a gente sabe hoje disso, é dentro do RP. E aí a gente, com essa ideia que parecia muito distante da gente disruptiva, a gente tinha o que a gente queria, que era ter um objetivo disruptivo. Aquela coisa de sonho grande, né? De ter uma sonho meta grande. ali que está mais distante. Hoje, olhando para trás, eu até poderia ter sonhado um pouco mais. Poderia ser um pouco mais ambicioso, talvez, na meta. E aí, a gente começou uma jornada para fazer isso funcionar. O que a gente fez foi, com a ideia debaixo do braço, com essa tese de que, poxa, se eu coloco o banco dentro do RP,
eu melhoro a eficiência operacional do cliente, ele vai ficar feliz e ainda vai me pagar uma taxa, as taxas bancárias, crédito e uma coisa, essa coisa toda. Então, a ideia era a gente distribuir os produtos bancários usando para os nossos clientes, né, usando a rede que a gente tinha e não mais uma agência. E a gente achava que isso ia funcionar melhor do que uma agência para o nosso segmento. E funcionou. Funcionou. Hoje, naquela época, todo mundo duvidava que a gente podia competir com o Itaú. Eu acho que agora está ao contrário. Eu acho que todo mundo que conhece o mercado sabe que o Itaú não consegue competir com a gente no nosso segmento. É muito difícil ele criar o que a gente criou, um banco de varejo, criar o que a gente criou no nosso segmento, porque a gente pega a jornada do cliente e aí no meio da jornada a gente, nos pontos específicos, a gente coloca de forma muito conveniente os produtos financeiros, né? Mas aí o que aconteceu é que eu fui com essa ideia falar com investidores, peguei o chapéuzinho, fui passar na Faria Lima com investidores, e aí eu fui ridicularizado, né? Porque a ideia parecia muito, muito ruim mesmo, né? Não tinha track record, né? E Que ano que... não culpo os investidores. Foi 2013, 2014. A gente começou em 2014, então deve ter sido 2013. Então, hoje é uma ideia consolidada ali, mas na época realmente parecia uma ideia muito, muito ruim. Como que uma empresa pequena, a gente faturava, sei lá, 4, 5 milhões, ia competir com um bancão, né, com os bancões, tinha 4, 5 na época que dominava tudo, não tinha Nubank, não tinha nada, né? Como que uma empresa pequena ia competir com bancões? E o que aconteceu foi que o Banco Central ele criou uma regulação que viabilizou isso, que ele simplificou a licença bancária, né? Ele simplificou de uma forma que tornou viável um monte de fintech surgir, inclusive a gente. E aí eu passei nos investidores, ninguém quis investir, e a última cartada foi falar com um colega que ele tinha, ele tem um software que ele vende para bancos, né, chama Matera, a empresa dele, chama TK. Era a pessoa que eu conhecia, que mais conhecia de banco. E eu fui falar a ideia para ele, ele achou a ideia fenomenal, e ele indicou um empreendedor que tinha acabado de vender o banco dele, tinha passado o tempo de não compete, e ele queria entrar de novo no jogo de bank. E aí a primeira conversa que eu tive com ele foi muito boa, a gente já virou sócios e a história, né, e aí a empresa começou a crescer de uma forma muito, muito boa, né? E aí esse sócio entrou também com a verba que você precisava para fazer ele entrou com investimento e mais do que isso, porque qual foi o grande lance? Toda essa questão regulatória é muito cara, né? Muito cara. E o que ele orientou a gente? Eu vou abrir uma fintech, e aí teve que ter um salto de fé, eu lembro, poxa, será que esse cara não está enganando a gente, vai querer puxar todo o valor para a empresa dele? Ele abriu uma fintech, ficou com todo o custo regulatório, ele ia atender outras empresas, e a gente começou a plugar nele. Então, assim, a gente tinha a grande vantagem de conseguir oferecer os serviços, o mesmo serviço que os bancos ofereciam, praticamente sem custo, com custo ali por transação que, como ele era sócio também, ele jogou lá para baixo. Então, assim, a gente teve toda a condição do mundo para desenvolver. Eu acho que a gente tinha a melhor condição do mercado. E eles criaram a segunda instituição de pagamento aprovada pelo Banco Central. Então, eles já tinham know-how de banco, então eles sabiam abrir um banco então foi muito rápido abrir essa fintech deles, essa instituição de pagamento nessa nova regulação do Banco Central. Então a gente ficou de cara pro gol muito rápido. E a gente aproveitou. Começou a crescer muito rápido. E aí, isso por
2 motivos mudou muito o nosso negócio. O primeiro foi que o primeiro produto que a gente lançou foi pagamento. Então, pagamento com boleto, Pix, imagina o seu condomínio ali, o condomínio precisa ter uma conta no banco para ele receber o boleto e Pix. Então, a gente oferecia esse serviço de uma forma mais barata e mais conveniente para todo mundo. E aí, só que eu vendia o meu software para administradora. Lembra lá atrás que eu falei que eu não vendia direto para o condomínio? Eu tinha que convencer a administradora a vender esse produto de pagamento para o condomínio. E aí, a gente se deu conta do modelo de negócio que a gente tem hoje, que é a gente pode distribuir qualquer produto e serviço para o condomínio e para o morador através das administradoras, com custo de aquisição super baixo. Então, todo aquele esforço, aquele gasto que a gente teve inicialmente nos primeiros anos da Superlógica, toda aquela dificuldade, hoje trabalha a nosso favor, porque é muito difícil, né, entrar em todos esses condomínios como a gente está, e agora eu posso ser um supermercado com produtos e serviços para o condomínio, para esses produtos e serviços chegarem de forma mais barata para o condomínio através da gente, por causa da distribuição que a gente tem, né? Então, esse modelo de negócio nasceu, nova cara da Superlógica nasceu naquele momento, né? Uhum. E o segundo efeito quando a gente plugou o banco dentro do nosso RP, foi o seguinte: a gente começou a fazer mais receita para cada cliente do que o nosso concorrente. E aí, quando isso ocorre, quando você consegue ter um custo muito mais baixo que um concorrente, ou, melhor ainda, uma receita maior que o concorrente, abre uma janela de oportunidade para você fazer a aquisição do seu concorrente. Por quê? Porque a expectativa que ele tem de ganhar dinheiro com o negócio dele é menor do que a expectativa que você tem de ganhar dinheiro com o negócio dele também. Então é mais fácil chegar num preço que faz sentido. E eu sempre fui um cara que fui atrás dos concorrentes para conversar, então eu tinha, e eu indico isso para todos os empreendedores, para não encarar um concorrente como inimigo, ter um diálogo aberto com ele. E eu tinha isso, eu fazia isso, eu chego ainda em todos os concorrentes e falo: olha, tem uma parte estratégica do meu negócio que eu não vou contar, e eu não quero que você conte a parte estratégica do seu negócio. Tirando isso, a gente pode conversar sobre qualquer outra coisa, a gente pode conversar como melhorar o mercado, uma série de coisas que a gente pode fazer juntos, né? Desde que não seja nada ilegal, combinar preço, assim, tem muita coisa para falar. Então já tinha muita abertura com os concorrentes. Isso me facilitou porque eu estava num momento que eu estava com uma receita muito maior por cliente, muito maior que eles. Eu cheguei num desses empreendedores, que é o que eu tinha melhor relacionamento, que ele dominava o Rio de Janeiro, e fiz uma proposta para ele: olha, eu compro sua empresa por X, eu plugo esse pagamento aqui, que é um negócio que vai aumentar a receita pra caramba do seu negócio, e a gente reparte essa parte, e depois a gente vira sócios de um negócio maior. Esse modelo deu certo, e eu olhei para o lado e falei: puxa, agora eu vou comprar todo mundo, vou para cima. Só que eu não tinha dinheiro. Aí eu fui mais uma vez à Faria Lima. Com o chapéuzinho ali de novo. Agora de uma forma muito diferente, que eu tinha track record, eu conseguia executar o que eu tinha falado que eu ia fazer, tinha números, eu tinha já um M&A feito, uma oportunidade muito grande de crescer. Era uma outra empresa já. Era uma outra empresa. Aí a gente montou um processo competitivo com o Credit Suisse, vários fundos interessados, mais de 30, e a gente teve que agora escolher um fundo que investir na empresa. O mundo dá voltas, tá vendo?
Mas assim, não foi aqueles mesmos fundos, que aí a gente já estava num tamanho maior, foi alguns anos depois, né? E o cheque já era para outro tipo de fundo. E já era uma coisa assim, vocês começaram, na verdade, até pensando em nomenclaturas um pouquinho, você começou ali como um empreendedor raiz, né, começando ali, Fazendo bootstrap. fazendo tudo ali, numa época que não existia a palavra startup, as pessoas Isso. não falavam de seed money, não falavam de Não. Series A, Series É. B, né, essas coisas de série A, série B de investimentos, que hoje em dia são muito conhecidas por quem empreende, mas naquela época não existia. E mesmo Não quando você existia. conseguiu o primeiro investidor, Aham. investidor anjo, talvez, um investidor sócio também não se falava tanto nisso, né? Não. Mas nesse Era segundo outro momento mundo. já existia um pouco mais desse mercado, ou Já não? existia, já tava mais consolidado, o mercado de investimento já estava mais maduro no Brasil. Depois, eu ia falar melhorou, mas praticamente piorou, porque ficou muito, muito maluco, né? Deu aquela descompensada, né? Que é normal Passou, também, né? passou do limite. É. Mas, sim, essa época já estava começando a ficar bem, bem consolidado. Que ano que foi esse momento do segundo aporte? Foi há 4 anos atrás. Ah, já bem mais recente, Bem mais depois da recente. pandemia, inclusive. Não, foi antes, desculpa, foi 5 anos antes. A gente recebeu o cheque e estourou a pandemia. Ah, um momento ali antes do frenesi todo que você falou, né? Dessa onda que teve de muitos cheques, muitos fundos internacionais chegando no Brasil, distribuindo dinheiro, muita startup captando, sem ter talvez um plano ali para colocar, tirar o sonho ali, né? Fazer ele funcionar, queimando muito caixa, que acabou levando para o chamado inverno das startups, que veio depois, né? E agora acho que a gente já está num momento mais regular, Mais talvez, regular, né? tá Já bom. voltou um pouco para Sim. um patamar assim mais aceitável, mais sustentável. É isso. A gente, nesse processo competitivo, escolheu a Warburg Pincus, e escolhemos porque tinha a gente se gostou, entendeu? Porque eles têm um perfil que não é tão essa de entrar no Brasil, colocar cheque, né? É um pessoal que a gente brinca que fazia conta, fazia sentido. Então ele mostrou pra gente, o time da Warburg Pincus mostrou pra gente o nosso negócio de uma forma que a gente ainda não enxergava, baseado nos cases internacionais. Ele mostrou que ele podia ajudar a gente de verdade, além do dinheiro, né? Então a primeira rodada foi de 300 milhões, depois teve uma segunda de 150 milhões. E foi um cheque super importante no momento que a gente sabia o que ia fazer com o pessoal, apesar já estava começando a esquentar o clima, e já começando alguns fundos não deixarem de fazer conta e cometer alguns excessos. É um fundo que nunca passou por esse momento. Então foi isso que atraiu, que era mais o jeitão nosso de sempre dar lucro, sempre estar trabalhando com caixa positivo e tal. Apesar de a gente estar com 300 milhões, ter que gastar esse dinheiro, a gente acordou algumas coisas e a conversa foi muito boa, né? Então a gente pegou esse cheque e compramos os concorrentes, né? Porque aquela tese de aproveitar esse momento que a gente está com um delta ali em relação aos concorrentes importante, então a sinergia fica maior. A gente aproveitou esse momento e também com a tese de que a gente sabia o que ia fazer, que era bom, a gente vai conseguir agora ter grande parte do mercado, estava lá com 50% do mercado, e qualquer produto e serviço, inovação que a gente queira distribuir, a gente vai conseguir ter um volume grande que vai justificar um investimento interessante, um investimento em time e tal. Então foi isso que a gente fez. Então, além de comprar concorrentes, a gente começou a também procurar produtos que a gente poderia distribuir nessa nossa rede. E aí teve um produto super legal que a gente encontrou, que é um dos carros-chefes nossos, que era um produto assim, que não existia no resto do Brasil, só em Curitiba, e ele tinha lá, sei lá, 50%, 60%
do mercado usava esse produto. Então era um pouco do que a gente queria descobrir, um produto que estava já tinha sido provado, né, porque ele estava numa cidade super bem distribuído e estava mal distribuído do resto do país e a gente tinha condição de distribuir esse produto. Era um produto de crédito, esse produto chama inadimplência zero, é um produto que a Superlógica assume a inadimplência do condomínio mediante uma taxa de deságio e a gente fica com todos os ônus e o bônus da inadimplência. Então, se o morador não paga, a gente não se dá bem, mas quando ele paga, ele vai pagar com juros e multa e isso tudo fica para a gente. Então, um produto que é um sucesso absoluto, está crescendo bastante e que a gente conseguiu distribuir e provar essa nossa tese de que a gente ia ser um canal para a inovação chegar no condomínio. Porque se você pega um condomínio hoje, ele é muito ainda o que era 40 anos atrás, 30 anos atrás. E por quê? Porque tem uma matemática super perversa, que é o custo de aquisição para você chegar nesses condomínios é muito alto. Então já bateu na nossa porta grandes marcas, multinacionais, startups, começando com ideias incríveis. Por que não parou de pé? Por que não tem muita novidade no mercado condominial? Porque tem um custo de aquisição do condomínio que é impeditivo para um monte de negócio. É um pouco isso que a gente está resolvendo, tá? Esse é o nosso modelo de negócio. E briga de condomínio a gente sabe que é difícil de entrar, né, de encontrar um consenso. Então, o cliente de vocês são clientes complexos, né? Que como tem você que entender lidar. Você precisa conquistar não só uma pessoa, você precisa conquistar o grupo todo. Você precisa fazer o condomínio entrar em consenso para topar entrar, para topar virar cliente de vocês. É isso, você pegou. Porque é o seguinte, não é uma empresa tradicional, assim, é um B2B, mas é um pouco diferente de uma empresa tradicional, porque tem uma política ali que tem que saber lidar, né, com aquilo. E a nossa ideia é ser um canal para parceiros plugarem, oferecerem produtos para esse público e a gente tomar conta dessa equação que é lidar com os condomínios, com os moradores, com a assembleia e tudo mais. Então nossa grande ideia é oferecer esse know-how para as marcas, para as startups conseguirem criar inovação e ter um canal viável para realmente elas chegarem efetivamente para os condomínios. Porque quando a gente fala até de condomínio, assim, pensando no setor, condomínio é uma coisa que tem muito espaço para inovação realmente, porque parece ser uma coisa muito arcaica, mesmo as reuniões de condomínio são momentos que precisam estar todos ali disponíveis para conversar, e que tudo bem, é importante que tenha rituais, que tenha um momento ali dos vizinhos se conhecerem também. Hoje, às vezes, a gente não conhece nem quem mora do lado da nossa porta ali, é importante ter isso, mas não existe um canal que reúna esses condomínios como prestadores de serviço, e acho que é esse caminho que vocês estão tentando chegar. O que aconteceu no meio do caminho? A empresa foi ficando mais complexa. Porque você imagina, a gente era uma empresa de software, virou um banco, virou uma empresa de crédito, e a gente tem também hardware para portaria ali para fazer o controle de acesso. Então, cada um desses business é uma complexidade que a gente foi adicionando no nosso negócio. Foi ficando cada vez mais difícil de gerenciar. Então, a gente brinca lá que não dá para a gente plugar um outro negócio ali dentro, porque a gente já tem complexidade o suficiente. O nosso próximo passo é a gente ter uma plataforma na qual empresas, né, startups, grandes marcas possam oferecer os seus produtos para essa rede, né? Criar tipo uma comunidade assim, para os condomínios que fazem parte, já que são clientes. Um marketplace, assim, né? Então, e aí
a gente tem muito dado, a gente tem muito dado do mercado, né? E a ideia, então, é a gente analisar o condomínio, entender o perfil de cada condomínio e oferecer para abrir a prateleira de produtos e serviços nossos e de parceiros, escolher os produtos que mais se adaptam àquele condomínio, que vão trazer uma valorização patrimonial, melhorar a convivência, a conveniência dos moradores, né, e plugar e oferecer isso na assembleia e tudo mais. Então dá para fazer uma venda muito inteligente para o condomínio e levar para um outro nível. E hoje a pessoa com quem vocês falam, a interface, são síndicos, são os administradores? São as administradoras. São as administradoras. Tudo que a gente faz é através da administradora. A gente entrou num outro mercado, que é o mercado imobiliário também. Hoje a gente já é líder também nesse mercado imobiliário. E a gente tem essa estratégia de tudo que a gente oferece, todo o valor que a gente oferece, na verdade, para a administradora, para ela ser a protagonista dentro dos condomínios. Porque a gente entendeu que, de outra forma, não escala. Tem uma questão de escala, por ser um negócio relacional, isso que você estava falando de ter uma complexidade ali, de uma política ali dentro do condomínio que precisa entender, e isso requer pessoas. E cada canto do país, às vezes até bairros diferentes, tem um jeito de lidar com essas situações diferente, entendeu? Eu acho que nem bairros diferentes, às vezes prédios vizinhos prédios mesmo. Vizinhos, exatamente. Tem um perfil dos condomínios, cada perfil, mas tem uma questão regional que é muito forte, O nosso próprio software é diferente para cada região do país. Então, assim, não é um software único para o Brasil inteiro. Cada região, ele é de um jeito, né? E a gente demorou muito para entender isso e construir isso, né? Então, a gente tem esse legado de entender cada região do país e lidar com cada uma dessas situações. Fiquei curiosa agora, você consegue dar algum exemplo assim, de uma diferença regional que tenha, não sei, São Paulo, mas Pernambuco é diferente? Como você consegue explicar, assim, tangibilizar um pouco? Por exemplo, no Rio de Janeiro, o condomínio oferece mais serviços para os moradores, né? Então, desde relatório, como eles costumam a enxergar os dados, né, é diferente em cada região, eles são acostumados a serviços diferentes. Por exemplo, você pega a Copacabana no Rio de Janeiro, são prédios pequenos, onde não tem um controle de portaria ali, é muito informal, e tem uma economia ali no prédio muito diferente do que um condomínio clube aqui de São Paulo. Então, por ser relacional, depende muito de pessoas ali, essas diferenças elas foram construídas. E eu achei que era uma coisa de Brasil, porque a gente é mais caliente, assim, mais próximo das pessoas, e eu achei que no mercado americano, por exemplo, que eles são mais práticos e que iria ser diferente, mas não é. No mercado americano funciona do mesmo jeito. É mesmo? Tem todas essas situações e muito regional, tem software que funciona num lugar e software que não funciona em outro. Então, assim, particular, assim. É bem curioso isso. E vocês estão aonde hoje? Vocês estão no Brasil? Vocês estão também nos Estados Unidos? Estão fora do Brasil? A gente só no o benchmark que você faz. É aquele benchmark mesmo de saber como que os concorrentes agem no resto do mundo. Aquilo que eu te falei, mantém o concorrente, conversas com os concorrentes, quem sabe um dia a gente não faz alguma coisa juntos. Né? E qual que é o tamanho da empresa hoje? Quanto que vocês faturam? Quantos condomínios vocês estão? Quais números você pode trazer pra gente? A gente está com chegando a 130 mil condomínios, a gente tem 1.100 funcionários, a gente tem o faturamento ali, nos próximos 2, 3 anos a gente vai a meta é chegar a 1 bi com 30% de margem EBITDA. Um crescimento bastante expressivo, né? E vocês
fizeram nesse período também, depois dessa virada de chave, depois dos investimentos, muitas aquisições, como você falou. Uhum. Como que foi esse período de trazer essas empresas para dentro, que também não é simples, você traz culturas diferentes, em alguns casos empresas que foram criadas antes de vocês, tinham culturas muito diferentes, e é um processo que pode ser bastante traumático às vezes. Foi bastante traumático para a gente, porque é, a questão cultural era muito importante para a gente, né? O nosso motor de crescimento ali era a cultura. E aí entrou fundo, a gente cresceu pra caramba, pandemia e aquisições. Então, E tudo ao mesmo tudo ao tempo, né, mesmo num espaço muito curto de tempo. E começando business diferentes. Eu acho que o maior efeito, na verdade, eu acho que foram os business diferentes. Porque com os business diferentes, a gente teve que trazer perfis diferentes. Se você pega uma empresa de SaaS, ela tem um tipo de gente ali que conhece rodar o business, que todo mundo se entende ali. Agora, a gente tinha uma empresa SaaS, a gente pegou um banco e a gente teve que trazer gente do mercado bancário. E aí, esse pessoal do mercado bancário dependia muito do pessoal de SaaS, então esse pessoal teve que entender. Aí depois a gente colocou crédito, que risco, esteira de crédito, a gente teve que educar os nossos funcionários, a gente teve que trazer gente do mercado e educar os nossos clientes também foi um rolo. Então, esse efeito de tudo isso foi bem complicado, né? Mas a gente superou isso. Eu acho assim, empreender tem várias fases, a gente às vezes trava numa fase, fica batendo a cabeça, e quando a gente entende, né, o que vai fazer a gente subir de nível, fica mais fácil, a gente entendeu. E a gente teve a felicidade de estar ao lado de um fundo que já tinha vivido algumas transformações dessas, e eles puderam nos orientar, né? Então é um fundo que a Warburg Pincus é um fundo que ele não gosta de ter controle, eles preferem deixar na mão do investidor, mas eles estão muito disponíveis para ajudar. Então, eu, por exemplo, usei bastante dessa vontade deles de ajudar, né? E fui muito beneficiado por ouvi-los sempre que eu tinha uma dificuldade. Não foi fácil mesmo assim, né? Porque a questão é o seguinte: a gente tem um histórico, né, de sucesso e a gente às vezes fica apegado ao que deu certo antes. Então é muito difícil a gente entender o que a gente precisa desapegar e o que realmente faz parte da essência do sucesso para ir adiante, né? Então essas escolhas que a gente precisou fazer, às vezes escolher errado, às vezes certo, né? E com a ajuda do fundo foi um pouco mais fácil, com certeza. E Carlos, você começou a empresa ali no comecinho, desenvolveu o primeiro software, viu a empresa e foi crescendo junto com ela. E hoje você ocupa o cargo de CEO da empresa, que, enfim, foi crescendo junto com você. Mas crescer junto com a empresa é muito difícil também pessoalmente. Sim. E eu queria saber como que foi para você esse desenvolvimento e que habilidade que você acha que você conseguiu desenvolver que foi muito importante, que é muito importante para você estar onde você está hoje. Olha, eu me transformei no que a empresa precisava, né? É muito traumático fazer isso, porque assim, às vezes você não tem habilidade, né, de fazer isso. Por exemplo, eu odeio subir no palco. Eu achava que você ia falar, eu odeio dar entrevista. Eu odeio dar entrevista também. Mas olha, essa daqui não é uma entrevista, isso daqui é uma conversa, Você viu? a gente está batendo um papo. Vontade. É. Então, eu odiava isso, mas a gente começou a fazer eventos cada vez maiores, e aí o pessoal falava, não, você tem que ir lá, subir lá. Então É importante, eu tive né? que me transformar nisso. Então teve vários momentos que eu tive que me reinventar, e isso é muito, assim, é um desafio muito cansativo, né? Porque assim,
você sabe que você não foi feito para aquilo, mas você olha para o lado e fala assim, meu, quem além de mim vai ter que fazer isso? E às vezes a empresa está precisando de alguma coisa ali e você tem que mergulhar e resolver, né? Agora tem um grande tema que é AI, né? Que eu estou me envolvendo bastante em AI, né? Eu como CEO, em tese, não era para eu estar tão envolvido, porque a gente tem time para fazer isso, mas eu fiz uma viagem nos Estados Unidos, um benchmark, conheci algumas empresas que estavam tendo sucesso fazendo isso, e todas, o CEO acabou, é uma transformação tão grande que o CEO acabou tendo que botar a mão na massa, né? Então eu tomei coragem e estou me transformando aqui para o que a empresa precisa, né? Às vezes você fica com um sentimento de que, poxa, acho que alguém poderia fazer isso melhor do que eu, mas ainda não cheguei nesse ponto de precisar sair, né? Mas quando tô atento, quando chegar a minha hora, eu vou respeitar o momento, né? E você falou de AI, né, da inteligência artificial, e a empresa fez uma parceria recente com a OpenAI, que é uma das grandes precursoras desse movimento que a gente vê de inteligência artificial espalhada pelo mundo, com o lançamento do ChatGPT lá, que acho que sacudiu o mercado inteiro, virou um grande fenômeno, todo mundo teve que sair correndo atrás, e vocês fizeram uma parceria com a OpenAI. Como que foi? Como que é essa parceria? Como que isso foi desenvolvido? A parceria, ela são reuniões semanais que a gente tem com eles nos apresentam os cases, né, de sucesso e eles estão interessados em, poxa, criar um case de sucesso no mercado imobiliário do tamanho do Brasil é muito interessante para eles, né? Então a gente trouxe eles aqui para o Brasil, no nosso evento, a gente tem um evento anual que chama Next, e a gente está desenvolvendo algumas coisas usando a plataforma deles, né? Assim, e inteligência artificial é uma coisa que está mudando muito o nosso mercado, acho que vai mudar o mercado de todo mundo, mas assim, o mercado de software, ele é o primeiro. Se as pessoas quiserem entender o que vai acontecer com o seu mercado, olha o mercado de software, porque ele já está acontecendo. Ali tá Em ebulição. Tá difícil de sair essa palavra, né? Mas é realmente um mercado que está em ebulição de software, né? Porque impacta primeiro ali, porque por vários fatores, né? Eu acho que são pessoas que têm nessas empresas que adotam a tecnologia primeiro, né? Elas têm uma pressão por adotar e criar produtos para os clientes, então tá muito acelerado. E para mim assim, é muito legal, muito empolgante. Alguém como eu que gosto de inovação e de tecnologia, é muito legal ver tudo isso acontecer. E eu no mercado de software, está acontecendo duas coisas. Tem os softwares horizontais que estão sofrendo mais em se adaptar, e os softwares verticais, que é o nosso caso, que a gente tem um software que está num segmento específico, estão se adaptando melhor. E tem algumas empresas, já tem cases, antes era só uma tese de que essas empresas de software iam se adaptar melhor à AI, e agora já começam a aparecer grandes cases de empresas. Por que as empresas verticais vão conseguir aproveitar melhor inteligência artificial? Porque elas entendem melhor um segmento. E aí a AI ela vai conseguir ocupar, ela vai fazer mais trabalhos que hoje são manuais feitos por humanos, ela vai conseguir descer mais nisso, né? Computação, desde que surgiu a computação, a gente vai conseguindo automatizar a fronteira ali do que a computação consegue fazer, está aumentando, e com a AI vai dar um grande salto. E quando isso acontece, tem um grande gap, porque antes
o serviço era feito por humanos, agora pode ser feito por inteligência artificial, e aí tem uma parte que a empresa pode cobrar, a empresa que implantou a tecnologia pode cobrar para viabilizar o desenvolvimento da tecnologia, né? Então, assim, é muito, muito dinheiro que vai girar para essas empresas de software vertical. E eu arrisco a dizer que as grandes empresas de software, elas vão ser, tirando as big techs ali, que hoje são empresas de software vertical, horizontal, elas vão ser software verticais. Então, elas vão ter mais cara de iFood, que está num segmento de restaurante, menos cara de software corporativo. Olha, uma previsão aí para os próximos anos, então. É, É assim que você avalia o setor. Eu acho que é uma tese que o mercado está falando que eu compro mais e estou animado, muito animado com a AI por causa disso. Carlos, a conversa está muito boa, mas a gente está chegando aqui nos nossos momentos finais e eu gosto de fazer sempre as mesmas perguntas para os convidados nesse momento. Vamos lá. A primeira pergunta é: o que você faz quando você não está trabalhando? Eu fico com a família, passo muito. Eu tenho 2 filhas, né? Uma de 15 e outra de 17. E a 17 já está quase saindo de casa, então eu tento aproveitar bem o tempo com ela. Sou mais Uber atualmente, levando ela para festas do que um pai, mas eu tento me dedicar bastante com ela, né? Tem um TV também, não sei se você sabe, um off-road, um carro, tipo uma gaiola ali É também. mesmo? Lá perto de casa tem uns lugares legais para andar. Mas assim, me dedico a passar um bom tempo ali aproveitando a família. Às vezes mais no trânsito do que realmente É, sentado ali conversando, né? Fazendo alguma exatamente. outra coisa. Elas estão numa fase ali de amigas, de agenda social super intensa, então tem que acompanhar e participar até fazendo Uber. Tem que se adaptando, como você fez com a empresa, por exemplo, né? É isso. E Carlos, o que você diria para você, se você pudesse voltar no passado, que conselho que você daria para sua versão jovem? Essa é fácil. Seja mais ousado. É mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que é uma falha dos empreendedores que eu vejo ali, pessoal. Puxa, eu acho que eu Você acha tenho a que sensação de falta que a ousadia? gente, eu tenho a sensação que a gente como brasileiro ousa pouco, assim, a gente se desafia a fazer menos do que poderia. Eu acho que olhando para trás, tudo que a gente ousou a fazer, a gente fez. Então, se eu ousasse um pouco mais, mas eu acho que falta muito isso para os empreendedores. Eu vejo gente muito boa em projetos muito pequenos, assim, e eu vejo que fica gente ruim, assim, fazendo um projeto grande, tendo mais sucesso. E eu olho esses caras que são super empreendedores fazendo um negócio pequeno, falo, poxa, tinha que se ter dedicado mais tempo. Né? Falta ambição, talvez, assim, de um olhar de eu acho que poder chegar mais longe, talvez. Eu acho que falta referência, sabe? Igual no caso que eu contei do Blois aqui, de, poxa, olhar e falar assim, cara, esse cara vai fazer um negócio 1000 vezes maior do que eu. E é muito duro você pensar em fazer alguma coisa grande quando tem referência. Por exemplo, você não vai ver ninguém aqui no Brasil falando que vai construir um foguete para competir com Elon Musk. Pode ser que isso seja inviável, mas pode ser que não, né? Então, eu acho que nós, como os empreendedores brasileiros, tínhamos que ousar mais, ser mais ousados. E esse é o conselho que você deixa também para quem está empreendendo agora? Sejam mais ousados ou tem alguma outra coisa? Não, eu daria um conselho diferente. Eu falei, pô, você vai escolher de tanta coisa que tem para escolher para empreender, eu gastaria mais energia fazendo uma pesquisa assim de, poxa, onde que tem mais oportunidade, onde o impacto pode ser maior. Eu gastaria muita energia aqui. Por exemplo, se eu tivesse montado a Superlógica em outro país, eu estaria 10 vezes maior do que eu estou hoje, né? Então, assim, eu fui muito rápido na primeira oportunidade que apareceu, né? Eu
vejo alguns amigos que fazendo uma grande pesquisa para entender que mercado que eles vão entrar. E eu acho isso super positivo. Não é garantia que vai dar certo, que vai escolher bem, mas assim, é um trabalho que vale a pena, é um tempo gasto que vale a pena, porque realmente dá o mesmo trabalho empreender num negócio pequeno e um negócio grande. E para quem que você liga quando você não sabe o que fazer? Olha, eu tenho bastante gente que me apoia, né? Bastante gente que me apoia. Eu tenho conselheiros da empresa, né? Eu fui trazendo alguns conselheiros onde eu precisava mais de ajuda. Eu tenho fundo. Primeiro eu tinha meu pai, mas depois os assuntos de empresa ele desconhece. Ele chegou num ponto que ele não conseguia me ajudar. Então eu uso esses conselheiros. Assuntos mais delicados, eu tenho um grupo de empresários chama o IPO, que tem uma dinâmica lá super legal. Então eu converso muito sobre assuntos pessoais que eu vivo, que de repente não posso conversar com meus amigos, e assuntos da empresa mais complicados, né? Eu converso com esse grupo num fórum mais reservado, né? E o fórum chama o O IPO. IPO Então, é um grupo de empresários mundial, tem bastante gente. Tem esse propósito mesmo de juntar empresários com os mesmos desafios ali para ter conversas mais francas, né, e criar um relacionamento de longo prazo. eu não ia perguntar sobre a IPO, mas já que você falou do grupo, eu lembrei dessa pergunta. Vocês têm esse plano de fazer um IPO eventualmente? Olha, tá difícil falar que tem Não tem planos janela, né? no Brasil, né? Uhum. O que a gente faz é estar preparado, né, com governança. Então a gente tá preparado e focado em ter uma empresa muito bem, com bons fundamentos. Eu acho que se vier um IPO, se vier outra coisa, a gente está preparado para o que der e vier, para as oportunidades que vêm. Eu não acho que é um único caminho ali, pelo contrário, eu acho que tem um caminho de rentabilidade, que é muito, muito interessante para os sócios, né? E caminhando aqui nas outras perguntas, Carlos, você tem algum livro que você indica, um livro de cabeceira ou alguma obra que você acha que te impactou de alguma forma para quem está ouvindo a gente? Eu estou lendo muito sobre AI, né? Então, assim, Uhum. é uma leitura muito, muito técnica. Ah, Mas é importante conhecer mesmo, né? É o que está fazendo a diferença para muita gente. é, Importante estudar sobre o É, tema. mas assim, para empreendedor, eu gosto de ser bem diferente de cá. eh, uma leitura que foi muito importante para mim, que é o discurso sobre o método do René Descartes. Hum. Foi, cara, para mim aquilo me ajudou bastante, porque ele descreve naquele texto que um momento que ele se dá conta que está todo mundo errado, né? E o que ele fez para descobrir isso e como ele ganhou confiança para questionar professores, questionar o mundo inteiro. E acabou, né, mudando um pouco a história do mundo, né, o método científico e tal. Exato. Então, assim, eu acho que o empreendedor ele tem que agir com intuição, mas ele tem lições importantes ali para aprender, porque sem o excesso de confiança, sem essa parte de matemática, de números, de entender quase um método científico ali de como validar uma hipótese, é muito importante. Eu acho que também falta isso para alguns empreendedores, né, que ou fica sonhando, tem ideias mirabolantes e vem, por exemplo, filmes e isso não acha que está vivendo num filme, que vai descobrir alguma coisa e não tem nexo nenhum, ou realmente tem várias hipóteses e não consegue testar, né? Então essa leitura
super legal para ganhar uma confiança de fazer alguma coisa realmente nova que ninguém está fazendo e com método. Né? É um paralelo bem interessante mesmo entre a trajetória do empreendedor e o método científico, né? Porque é a formulação da hipótese, testar ali para chegar na teoria verdadeira, que realmente pode fazer sentido. É um jeito diferente não de dá pensar. tempo às vezes você tem que, né, confiar na intuição, mas quanto mais ferramentas você tem para fazer essas leituras certas, mais chance você tem de acertar. Se você não usa nada, você não vai acertar. Isso é certeza, né? Então, entender um pouco dessa dinâmica, para mim, foi muito importante. Eu li isso na faculdade e eu falo para todos os empreendedores ir lá buscar esse livro que é fundamental ali. É um capítulo só, né? É muito rápido de ler e é uma leitura meio mais chatinha, mas eu acho que o empreendedor brasileiro precisa bastante. Muito interessante. Carlos, para finalizar, você acredita que já está no topo? Cara, eu tô animadíssimo com AI. Eu acho que a AI tem um mundo de possibilidades que abriu agora pra gente. Acho que tem mais 25 anos aí pela frente de muita coisa para olhar para cima ainda. E o próximo topo, e depois vem outro, e depois É, vem outro e é outro. isso. Tá certo. Obrigada pela conversa, Obrigado você, Carlos. gostei bastante. Essa história fica por aqui. O Do Zero ao Topo é uma produção do Infomoney e você pode participar enviando críticas, elogios, sugestões e outras histórias para zeroautopo@infomoney.com.br. A captação de som e vídeo deste episódio foram feitos por Fábio Teixeira e Renato Costa. A pesquisa e roteiro são da Carolina Paz. Nossas redes sociais são comandadas por Olavo Granado. A direção é da Camila Moura. A edição é da equipe do Infomoney. Eu sou a Mariana Amaro, responsável também pela apresentação deste episódio. Até a próxima história.